Agora, o que ficou faltando são os 2 grupos que nós vamos fazer com os mesmos exercícios. São 2 grupos que vão ser tratados com os mesmos exercícios, que é o grupo de exercícios para tratar o conflito com o próprio corpo e o grupo de exercícios para tratar o conflito com a verdade ou o conflito com a realidade. Então, quando nós vamos tratar conflito com o próprio corpo, são os pontos que vão ajudar a relaxar os músculos. Porque o conflito com o corpo gera tensão muscular. E isso rouba energia também. Quando você fica todo tenso, duro, com dores, isso rouba energia. Então, o principal ponto é o Tai Chong, o F3, que nós massageamos, né? Ali entre os metatarsos. E o outro é o próprio ponto R1, porque o R1 também é um ponto de calmante e relaxante. E o principal movimento para estimular F3 e R1 é o nutrindo os rins pela respiração. É o que nós vamos fazer agora. Nutrindo os rins pela respiração. E o segundo exercício é o exercício que a gente chama de elevar os calcanhares, né? Que é do Tai Chi Chi Kung. Então, só para vocês terem essa informação, nutrindo os rins pela respiração vem de uma técnica de Qigong que é exercícios taoístas das montanhas Huashan. E elevar os calcanhares vem da técnica de Tai Chi Qigong, que são as formas de Qigong específicas do Tai Chi. Essas 2 escolas, através desses exercícios, conseguem estimular bem o ponto F3, conseguem estimular o ponto R1 e conseguem estimular bem também o ponto VC4, né? E o próprio ponto 20 VG e VG16, pelo movimento do giro da cintura e pelo movimento do giro dos ombros, assim, pela toda a biomecânica geral dos exercícios. Então vamos fazer a revisão, começando com nutrindo os rins pela respiração. Lembrando que os principais pontos para ativação F3, R1, VC4, 20 VG, VG16. São os principais pontos que vão estar sendo ativados nesses 2 exercícios. Então, nutrindo os rins pela respiração. Começa os pés paralelos na abertura do ombro, sensação dos dedos bem abertos do pé. Relaxa os dedos do pé no chão, sentindo eles bem abertos. E relaxa, assim como são os dedos das mãos. Aí você vai conectar o seu pensamento ao ponto 20 VG. Se você precisar, massageie um pouco antes, faz aquela puxadinha para você lembrar do ponto. E aí você vai inspirar, elevando os calcanhares, levando sua atenção mental para o ponto 20 VG. E aí, quando você pousar os calcanhares suavemente no chão, atente para o fato de que você não deve colocar o peso no calcanhar. Você só pousa suavemente, mas o peso deve permanecer aonde? No ponto 1 do rim. Nesse que você sentiu quando elevou o calcanhar. Aí você começa a contrair o abdômen e vai soltando o ar pela boca e vai enrolando a coluna, soltando o ar pela boca. Depois você inspira, desenrolando a coluna. Cabeça é a última que chega, e quando chegar, você eleva o calcanhar. Aí apoia o calcanhar suavemente, começa a contrair o abdômen e vai soltando o ar pela boca. Como se fosse levar os órgãos em direção à coluna lombar. Depois inspira. Cabeça é a última que chega. Eleva o calcanhar. Apoia o calcanhar suavemente, o peso permanece no 1 do rim. Contrai o abdômen. E inspira desenrolando. O ideal é que você faça 16 vezes. Na última vez, você subiu, não eleva os calcanhares, inspira plenamente, enche o pulmão. E expira relaxando.
solta todo o ar e fica o máximo de tempo sem respirar. Abandona o corpo, pode fechar os olhos e tenta ficar o máximo de tempo que você puder sem respirar. Quando você não estiver aguentando mais e precisar inspirar, você começa a inspirar normalmente pelo nariz, inspira e expira normalmente e vai fazendo um movimento de vibrar o corpo, dando uma pequena impulsão lá no ponto 1 do rim, só que como se você fosse pular, só que sem sair do lugar. Deixa a boca entreaberta. Sentir os dentes baterem. Ok? Vibrou o corpo. Então começa a fazer o movimento de elevar calcanhar, elevando o ombro, girando a cintura. Eleva o calcanhar, girando o ombro, olhando para frente. Pode fazer 8 vezes para cada lado e tá bom. Terminou esse, emenda com o movimento do Tai Chi Chi Kung. Elevando os calcanhares. Aqui perceba que você está estimulando R1, F3 e ao mesmo tempo o ponto pericárdio 6 e o Lao Gong. Pericárdio 6 também é estimulado nesse movimento. Por isso, esse movimento aqui específico, ele além de ser para o conflito com o próprio corpo, ele também complementa o conflito com o tempo, porque ele também estimula o Lao Gong, também estimula coração 7 e também estimula pericárdio 6, por causa desse movimento aqui do braço. Mas o principal é que você está trabalhando F3, R1. Ok. Para encerrar. Fecha o movimento. Levantar os pés. Obrigado.